Chegamos ao fim desta jornada sombria, mas essencial. Olhamos para a história de Carmen e para o horror de 1742. E a pergunta persiste: o que tudo isso significa para nós, hoje, no Brasil do século XXI? A conexão inevitável, a raiz da nossa desigualdade. A história de Carmen não é apenas um registro de crueldade, é a raiz profunda das feridas que ainda sangram na sociedade brasileira. A dor que forçou uma mãe a cometer um ato tão desesperado não desapareceu com a Lei Áurea em 1888. Ela se transformou. O sistema que roubava o corpo da escrava para amamentar o filho branco, depois, destruía a própria vida dessa mulher. Foi o mesmo sistema que, após a abolição, não deu terras, educação ou oportunidades aos ex-escravizados. Gatilho de afirmação forte. A escravidão acabou. Mas o racismo estrutural que ela criou não. Ele é a continuação do trauma. Ele é o eco do desespero de Carmen nas desigualdades sociais de hoje. Quando olhamos para as estatísticas de violência, pobreza e acesso à educação que afetam desproporcionalmente a população negra no Brasil, estamos olhando para o legado não resolvido do engenho. Estamos vendo as crianças que deveriam ter sido livres, mas que nasceram em um mundo que as via como mercadoria ou, pior, como invisíveis. O verdadeiro julgamento de Carmen. A história oficial tentou sentenciar Carmen como louca para que o sistema não fosse condenado. Mas a história nos dá o direito de reabrir esse julgamento. Acusação: homicídio e possessão. Defesa: desespero extremo e legítima defesa contra um sistema que roubou sua humanidade. Veredito da história: Carmen não é um monstro. Ela é o símbolo da máxima resistência humana diante da desumanidade total. Ela nos força a encarar o que a escravidão realmente era: uma máquina de moer almas e famílias. Seu ato nos lembra que a liberdade tem um preço, e que, às vezes, esse preço é a própria sanidade. O choro abafado dos 4 filhos do Senhor, que ecoa nas lendas do engenho, é, na verdade, o grito silenciado de milhões de mães escravizadas que não puderam proteger seus próprios filhos. O fato de ela ter matado e enterrado os filhos do Senhor e não os seus próprios, um ato de resistência conhecido como infanticídio escravo, feito para evitar que a criança vivesse em cativeiro, eleva o desespero dela a um patamar de vingança política. Ela não apenas libertou a si mesma da dor, mas desferiu um golpe mortal na estrutura de poder da Casa Grande. O simbolismo do enterro vivo. O relato de que Carmen teria enterrado vivos os filhos adiciona uma camada de terror que ecoa nas lendas. Historicamente, essa descrição pode ser uma forma de dramatizar a crueldade do ato, mas o simbolismo é poderoso. Negação de rito. Ao serem enterradas de forma tão brutal e secreta, as crianças brancas foram despojadas dos ritos e da dignidade que lhes cabiam por direito de nascimento. Carmen negou-lhes um enterro cristão apropriado, maculando sua memória. O espelho. O ato de enterrar vivo reflete a maneira como os escravizados eram tratados. Eles viviam em condições subhumanas, esmagados e sufocados nas senzalas, como se estivessem vivos em uma sepultura desde o dia em que eram capturados. Carmen apenas inverteu o papel. A liberdade na perda total. No momento em que o Senhor descobriu o que havia acontecido, a vida de Carmen estava, tecnicamente, acabada. Ela seria torturada, julgada e executada das maneiras mais cruéis, para servir de exemplo. Mas, ironicamente, neste momento, Carmen alcançou uma forma terrível de liberdade. Ela tinha perdido tudo: a esperança, a vida, o medo. A lei dos homens não podia mais tocar o que já havia sido destruído em seu íntimo. O ato de Carmen não foi loucura descontrolada. Foi a última e única arma de uma pessoa totalmente oprimida, um manifesto de que, mesmo o ser humano mais cativo, pode escolher o momento de sua rebelião final, custe o que custar. O choque foi imediato. Mas o sistema escravista não podia permitir que esse ato fosse visto como resistência. Na próxima parte, vamos ver como a sociedade e a história tentaram reescrever Carmen, transformando-a de guerreira em uma simples assassina louca. O impacto da descoberta dos corpos dos 4 herdeiros na Semana Santa de 1742 foi sísmico. Na Casa Grande,
O desespero do senhor e da sinhá deu lugar a uma fúria institucionalizada. O ato de Carmen não poderia, de forma alguma, ser interpretado como um protesto social, sob o risco de incendiar a revolta em todos os engenhos vizinhos. A sentença imediata: loucura e bestialidade. A sociedade colonial, dominada por uma elite escravista e patriarcal, agiu rapidamente para despolitizar o ato de Carmen. Era crucial que ela fosse vista não como uma heroína da resistência, mas sim como uma aberração, uma besta ou uma louca. Se o ato fosse entendido como resistência, significaria que os escravizados eram seres humanos com capacidade de revolta, planejamento e senso de justiça própria. O sistema não podia admitir isso. Os cronistas e padres da época trataram Carmen como um caso de possessão demoníaca ou de insanidade profunda, negando-lhe o status de sujeito capaz de tomar uma decisão política, mesmo que desesperada. A narrativa era clara. Esta mulher não é gente. É um monstro que enlouqueceu de maldade. A escravidão era brutal, mas o poder da Casa Grande residia em sua capacidade de controlar a narrativa. Ao pintá-la como louca, eles protegiam a imagem do Senhor, que continuava sendo um homem de Deus e um respeitável pai de família, e reafirmavam a ideia de que a violência era um reflexo da natureza selvagem do africano, e não uma reação à crueldade do sistema. A punição como espetáculo. O destino de Carmen, após sua captura, foi um terror planejado. As punições aplicadas a atos de revolta individual, especialmente aqueles que atacavam diretamente a família do Senhor, eram sempre feitas para servir de exemplo. A tortura de Carmen, física e psicológica, tinha um duplo objetivo: forçar Carmen a confirmar a narrativa da loucura ou da influência demoníaca, e não a da vingança. Mostrar a todos os outros escravizados o que aconteceria se ousassem tocar nos filhos brancos, o núcleo mais sagrado e intocável do poder. Se ela foi executada, e muito provavelmente foi, sua morte foi lenta e pública, um espetáculo de terror destinado a restaurar o medo e a ordem no engenho. O seu corpo, assim como sua história, foi apagado e silenciado pelo sistema. O legado da rebeldia, silenciada. Séculos depois, a história de Carmen permanece nas sombras, ecoando mais como lenda e horror do que como um capítulo da história da resistência negra. Contudo, sua história é fundamental. Ela representa o ápice da luta. Ao destruir os herdeiros, Carmen revelou que a única maneira de um escravo ganhar controle total sobre sua vida era através da destruição total do opressor. Ela se junta aos milhares de atos de resistência que não foram registrados como batalhas de quilombos ou grandes revoltas, mas como atos isolados de desespero ativo, suicídio, infanticídio, envenenamento lento do Senhor. Estes eram os motins da alma. O nosso trabalho, hoje, é tirar Carmen da categoria de monstro e colocá-la na categoria de guerreira esmagada, cujo ato final foi um terrível, mas compreensível, grito de basta contra a desumanidade. Chegamos ao fim desta jornada sombria, mas essencial. Olhamos para a história de Carmen e para o horror de 1742, e a pergunta persiste: o que tudo isso significa para nós, hoje, no Brasil do século XXI? A conexão inevitável, a raiz da nossa desigualdade. A história de Carmen não é apenas um registro de crueldade. É a raiz profunda das feridas que ainda sangram na sociedade brasileira. A dor que forçou uma mãe a cometer um ato tão desesperado não desapareceu com a Lei Áurea em 1888. Ela se transformou. O sistema que roubava o corpo da escrava para amamentar o filho branco e depois destruía a própria vida dessa mulher foi o mesmo sistema que, após a abolição, não deu terras, educação ou oportunidades aos ex-escravizados. A escravidão acabou, mas o racismo estrutural, que ela criou, não. Ele é a continuação do trauma. Ele é o eco do desespero de Carmen nas desigualdades sociais de hoje. Quando olhamos para as estatísticas de violência, pobreza e acesso à educação que afetam desproporcionalmente a população negra no Brasil, estamos olhando para o legado não resolvido do engenho. Estamos vendo as crianças que deveriam ter sido livres, mas que nasceram em um mundo que as via como mercadoria, ou pior, como invisíveis. O verdadeiro julgamento de Carmen.
A história oficial tentou sentenciar Carmen como louca para que o sistema não fosse condenado. Mas a história nos dá o direito de reabrir esse julgamento. Acusação: homicídio e possessão. Defesa: desespero extremo e legítima defesa contra um sistema que roubou sua humanidade. Veredito da história: Carmen não é um monstro. Ela é o símbolo da máxima resistência humana diante da desumanidade total. Ela nos força a encarar o que a escravidão realmente era: uma máquina de moer almas e famílias. Seu ato nos lembra que a liberdade tem um preço, e que, às vezes, esse preço é a própria sanidade. O choro abafado dos 4 filhos do Senhor, que ecoa nas lendas do engenho, é, na verdade, o grito silenciado de milhões de mães escravizadas que não puderam proteger seus próprios filhos.